A história do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um jovem pastor, foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Ele era o filho mais novo de Jessé e vivia em Belém. Sua história começa no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel. O rei Saul estava no poder, mas Deus retirou sua bênção dele devido à sua desobediência. Deus enviou o profeta Samuel para ungir o jovem Davi como o próximo rei de Israel. Davi recebeu a unção, mas permaneceu cuidando das ovelhas até que chegasse o momento de assumir o trono. Davi tornou-se famoso por derrotar o gigante filisteu Golias com apenas uma funda e uma pedra. Essa vitória o tornou um herói nacional e aumentou sua influência. No entanto, seu relacionamento com Saul tornou-se tenso, pois o rei se tornou ciumento da popularidade de Davi. Davi teve que fugir e viveu como um foragido durante vários anos, mas nunca perdeu a fé em Deus. Ele reuniu um grupo de homens leais, conhecidos como os Valentes de Davi, enquanto fugia de Saul. Finalmente, Saul morreu na batalha contra os filisteus, e Davi foi ungido como rei de Judá. Após algum tempo, ele se tornou o rei unificado de todo Israel. Davi estabeleceu a capital em Jerusalém e trouxe a Arca da Aliança para lá, tornando a cidade o centro religioso do país. Davi é lembrado por suas conquistas militares, seu salmo, o Salmo 23, e por seu relacionamento especial com Deus. Ele cometeu erros em sua vida, como seu adultério com Batseba e o assassinato de seu marido Urias, mas ele também demonstrou arrependimento sincero e buscou a Deus. Sob o reinado de Davi, Israel floresceu como uma nação. Ele estabeleceu alianças com outras nações e expandiu as fronteiras de Israel. No entanto, ele teve desafios em sua própria família, incluindo conflitos entre seus filhos. Davi reinou por 40 anos e é lembrado como um dos maiores reis de Israel. Ele deixou um legado de adoração a Deus, composição de salmos e a promessa de que o Messias viria de sua linhagem. Essa é a história completa do rei Davi na Bíblia, repleta de triunfos, desafios e uma profunda relação com Deus. Ela é um exemplo de como a fé e a busca por Deus podem moldar a vida de uma pessoa e uma nação. Embora Davi tenha sido um rei notável, ele também enfrentou desafios em seu reinado. Um de seus filhos, Absalão, conspirou contra ele e tentou tomar o trono de seu pai. Isso levou a uma guerra interna em Israel, que causou uma grande tristeza a Davi. Apesar dos desafios, Davi continuou a expandir seu reino e a liderar Israel. Ele acumulou riquezas, compôs muitos salmos e solidificou a adoração a Deus em Israel. Ele também expressou o desejo de construir um templo para Deus, mas Deus revelou a ele que essa tarefa seria dada a seu filho Salomão. No final de sua vida, Davi enfrentou uma revolta liderada por outro de seus filhos, Adonias. No entanto, Davi designou Salomão como seu sucessor e garantiu que ele se tornasse o próximo rei de Israel. Davi morreu e foi sepultado em Jerusalém, deixando um legado duradouro. Seu reinado é lembrado como um período de grande prosperidade para Israel. Além disso, suas composições de salmos, como o Salmo 23, continuam sendo uma parte importante da adoração e da tradição judaico-cristã até os dias de hoje. A história do rei Davi é um testemunho de sua fé inabalável em Deus, apesar de suas falhas e desafios. Sua relação profunda com Deus, sua habilidade como líder e sua devoção à adoração marcaram sua vida e influenciaram profundamente a história do povo de Israel.
A história de Davi na Bíblia continua sendo uma fonte de inspiração e ensinamentos para muitos até os dias atuais. Após a morte de Davi, seu filho Salomão ascendeu ao trono de Israel. Salomão era conhecido por sua sabedoria, que foi um dom concedido por Deus em resposta ao pedido de Salomão por sabedoria em vez de riquezas ou poder. Ele construiu o Templo de Jerusalém, cumprindo o desejo de seu pai Davi de construir uma casa para Deus. Sob o reinado de Salomão, Israel experimentou um período de grande prosperidade e paz. Ele estabeleceu alianças comerciais com outras nações e expandiu as fronteiras de seu reino. No entanto, Salomão também acumulou grande riqueza e poder pessoal, o que acabou levando à divisão do reino após sua morte. O reinado de Salomão também é lembrado por sua famosa decisão judicial envolvendo duas mulheres que reivindicavam a mesma criança como sua. Ele propôs dividir o bebê ao meio, mas a verdadeira mãe estava disposta a abrir mão de seus direitos para salvar a vida de seu filho, revelando assim sua maternidade genuína. Essa história demonstra a sabedoria de Salomão. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois: o reino de Israel no norte e o reino de Judá no sul. Essa divisão marcou o início de uma série de conflitos e desafios para o povo de Israel. Em resumo, a história de Davi e seu legado continuaram a influenciar a história de Israel através de seu filho Salomão e além. O reinado de Salomão trouxe prosperidade, mas também desafios que eventualmente levaram à divisão do reino. Davi, Salomão e os eventos que se seguiram são partes fundamentais da narrativa bíblica que continuam a ser estudadas e apreciadas até os dias de hoje.